Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Tinha 2 meses e meio que eu não fazia vídeo desta série, lendo e comentando Confissões de Agostinho de Hipona, mas hoje é o 56º vídeo. Estamos aí há mais 3 anos aí ministrando essa série, né? Para você que não sabe, essa obra, Confissões de Agostinho, um clássico, né, de Agostinho de Hipona, ela é dividida em 10 livros, né, como se fossem esses 10 capítulos, e dividido também por versículos. Nós estamos no capítulo 5, ou no livro 5, na metade da obra praticamente. Então, são muitas tarefas e quando sobra tempo a gente consegue, então conseguir vir na rua agora, sobrou um tempinho para a gente poder gravar o 56º episódio. Para você que me conhece, sou o Pastor Nelson Posto, estamos aqui nas internet da vida. Pelo que eu saiba, eu acho que esse é o único canal, pelo que eu sei, se você conhece outro, se me informa, o único canal que tem essa proposta aqui. Ler a obra Confissões de Agostinho, a maioria das pessoas, dos cristãos, não leem, eu sei disso, e comentar. Então você, né, há muito tempo tem o desejo de ler, acha uma leitura tediosa, mas que tal você seguir essa série aí? Né, já 55 vídeos postados, lendo e comentando. Você vai caminhando, vai para a academia, vai para o seu trabalho, ouvindo toda a obra. De repente você não tem tempo para ler, você vai ouvindo e ainda aproveita os comentários da gente aí, tá certo? E peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, você não é inscrito no canal, se inscreva, vem fazer parte da família Point, tá certo? Uma maneira de você ajudar é compartilhando os vídeos, dando like, comentando aí, assim ajuda a engajar o canal. Outra maneira é você se tornar nosso apoiador, o link do apoio está aqui fixado aqui nos comentários. Você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, um grupo VIP dos apoiadores aqui do canal. Você vai poder estar se tornando nosso patrão a partir de R$10. Isso, você vai entrar na plataforma, você vai ver que nós estamos uma meta financeira para alcançarmos. Estamos quase chegando lá. Quando a gente bater essa meta aí, vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os patrocinadores, para os apoiadores, aqueles que patrocinam mensalmente, né? E fazem parte do nosso grupo do WhatsApp. Pastor, esse grupo do WhatsApp é para debate teológico? Não, senhor. Não é para discussões nem debates calvinismo, arminianismo, nada disso. É para divulgação de obras teológicas, é para divulgação das promoções do dia de todas as editoras, você fica sabendo aqui, tá certo? Então vamos lá. Estou no versículo 15 do livro 5 da obra Confissões. E aí, obviamente, eu aconselho você a assistir às aulas anteriores. Ele vem discorrendo, falando, né, essa obra Confissões é como se fosse um testemunho, né, da sua conversão, da sua vida, como se fosse uma bibliografia, né? Desde a tua idade até o seu encontro com o Senhor. Nos últimos episódios, Agostinho veio falando sobre a sua frustração e decepção com a experiência que ele teve na seita maniqueísta, né, os maniqueus. Sugiro que você assista os episódios anteriores. E os 2 versículos que nós vamos ler e comentar hoje, ele vai falar um pouco acerca da sua mãe, a Mônica, né, que a Igreja Católica até considera santa. Ela que foi uma mulher que vivia crente, né, que intercedeu pela conversão de Agostinho por muitos anos. Mas veja o que ele diz aqui, ó. Mas o motivo de eu deixar, diz aqui Agostinho, um lugar e partir para o outro, tu o conhecias, ó Deus. Essa confissão dele, ele escreve no estilo como se fosse uma oração, como se estivesse falando para Deus, né? Não o revelaste, porém, nem a mim e nem a minha mãe, ou seja, o motivo dele estar saindo da cidade. Que sentidamente deplorava a minha viagem e me seguiu até o litoral. Mas eu a enganei. Ela me forçava dizendo que ou me impediria de viajar ou iria comigo. Fingi que tinha um amigo que não podia abandonar até que soprasse um vento favorável para ele zarpar. Menti a minha mãe. E que mãe! E fugi. Assim como Agostinho, né? Não são poucos os jovens, os filhos e as filhas, que não dão ouvidos, né, aos seus pais, principalmente os pais que oram, que são servos do Senhor, que orientam. Foram criados, muitos desses nasceram na igreja, cresceram, começaram a experimentar as delícias, os prazeres do mundo ali na sua adolescência, tornaram-se maior de idade, né? Como é que você vai dizer para obrigar um rapaz de 1,80 m, 15, 16 anos, que ele é obrigado a ir para a igreja? Enquanto ele era pequenininho, você levava. Agora não, mãe, eu quero estar com os amigos. Agora eu quero
quero ir para outros lugares, quero passear, quero curtir a vida. Ele está descobrindo as delícias, os prazeres, as sensações, né? Muitos descobrem as drogas, o sexo ilícito, enfim. Então, ele, assim como o Agostinho, muitos vivem a mentir para suas mães, para seus pais. Vou ali ficar com um amigo ali, vou sair com a namoradinha, mais nada, vai usar drogas, vai roubar, né? Vai para gandaia. E as mães é que sofrem, os pais é que sofrem, porque não sabem se vão receber uma notícia ruim, né? Uma péssima notícia acerca do seu filho que tanto ora. E ele declara que eu menti para minha mãe. E diz mais aqui, pois também isso tu misericordiosamente me perdoaste, preservando-me assim cheio de execráveis impurezas das águas do mar para as águas da sua graça. Ele fala assim, eu fiz isso com a minha mãe que intercediu por mim, minha mãe, serva do Senhor, mas por tua misericórdia, né? Ele, enquanto não se convertia, ele disse, agora após convertido, ele escreve, mas por causa da sua misericórdia, o Senhor me preservou assim. O Senhor manteve, permitiu que eu continuasse execrável no meu pecado, né? Até que eu descobrisse as águas da graça, o mar da graça. Muita poesia também, vemos aqui nas descrições de confissões, né? E demais aqui, ó. Quando por ela fui purificado, o rio de lágrimas de minha mãe, com as quais ela dia após dia ela irrigava por mim seu rosto, devia estar seco. E, no entanto, recusando-se ela a voltar para casa sem mim, eu mal consegui persuadi-la a passar aquela noite no lugar bem próximo do nosso navio, onde havia um oratório erigido em memória do bem-aventurado Cipriano, né, que foi o pai da igreja. Naquela noite, eu parti às escondidas, mas ela não fez por menos em suas lágrimas e orações, né? Então ela tentando segurar ele, pedindo de viajar. Não, mas vou ficar com a senhora aqui. Mas, mais uma vez, ele mete o pé, ele foge, ele viaja, ele zarpa escondida sua mãe, enquanto sua mãe derramava lágrimas e orava. E demais aqui, o que o Senhor pedia-te a ela com tantas lágrimas, senão que não permitisses que o zarpasse? Mas tu, ou seja, a oração dela, está dizendo aqui, a oração da minha mãe, o que ela está pedindo para o Senhor? Permita que meu filho vá, ela tinha medo, né, dele se perder mais e mais, que fica aqui perto de mim eu estou observando ele e tal, ele jovem ainda, menos de 30 anos. Aí ele diz, o que ela pedia do Senhor? O que ela pedia, senão que o Senhor me impedisse de zarpar? Mas olha só o que ele declara. Mas tu, nas profundezas de teus desígnios e ouvindo o ponto principal do seu desejo, não atendeste ao que ela então pedia, para poderes fazer de mim o que ela sempre pedira. Caramba, eu fiquei assim, até sublinhei isso aqui, eu achei muito lindo. Ele está falando aqui dos desígnios, né, dos propósitos de Deus. Ou seja, Deus não atendeu a quem ele está falando. Deus não atendeu a minha mãe naquele propósito de me impedir de zarpar, de viajar, de ir embora, para que eu fosse transformado, convertido lá na outra cidade, onde eu estava indo. Ou seja, o Senhor não atendeu ela naquele momento para que pudesse responder a oração dela de anos, o que ela sempre pediu, a conversão dele. Então, muitas vezes, a gente pede coisas para Deus, que ele está dizendo isso. A gente faz algumas petições para Deus e a gente fala, poxa, Deus não me respondeu, por que o Senhor não está me respondendo? Ou seja, no primeiro momento, Deus não responde, é isso que ele quer dizer, né? Determinadas orações, para que os desígnios de Deus, os propósitos deles, as respostas cheguem posteriormente, em outras ocasiões, em outras circunstâncias, né? Porque para Deus, né, a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Então, a gente precisa acreditar nisso, né? Se Deus não te responde uma oração de imediato, creia que é a vontade dele se cumprindo. Ainda que você não perceba isso, ainda que no primeiro momento você fique chateado, triste, não aconteceu agora do meu jeito, para depois acontecer da maneira perfeita, né? Ele diz aqui, o vento soprou e inflou nossas velas e afastou o litoral do nosso campo de visão. Ela, na manhã seguinte, louca de dor, encheu teus ouvidos com queixas e gemidos que tu não ignoraste. Ou seja, está dizendo, Deus não ignorou as orações e as lágrimas da Mônica, mãe de Agostinho. Enquanto através de meus desejos,
me apressavas para o fim de todos os desejos, de modo que a parte terrena de seu afeto por mim estava sendo purificada pelo quinhão de dores que lhe fora designado. Pois ela gostava de minha companhia, como as mães costumam fazer, mas muito mais do que muitas. E ela não sabia que imensa alegria tu estavas preparando para ela com a minha ausência. Ela não sabia. Por isso chorava e gemia, e nessa agonia manifestava-se nela a herança de Eva, procurando com dor o que na dor havia trazido ao mundo. Todavia, depois de denunciar minha traição e crueldade, ela voltou a interceder por mim junto a ti. Ela voltou para casa e eu fui para Roma. Ele diz que ela ficou tão chateada que as orações dela, no primeiro momento, depois da partida dele, foram queixas, foram reclamações. Né? Ele me traiu, ele fugiu, partiu sem me avisar. Né? E aí ele diz aqui, né? Depois que ela passou ali a raiva dela, ela continuou a interceder por ele, né? Para que Deus viesse transformá-lo, ele já estando em Roma, né? Ou seja, aqui ele descreve, né, toda a dor, toda a preocupação de uma mãe, principalmente uma mãe cristã que ora pela conversão dos seus filhos, né? Quantas mães estão assim? A mãe parece, né? Não que o pai não ame seu filho, mas eu acho que pelo fato da mãe, né, carregar o seu ventre, o seu filho, amamentá-lo, o contato que um filho tem com sua mãe desde a gestação, parece que os filhos estão mais próximos da mãe, né? Então parece que as mães sentem mais as dores dos filhos, né? Não que o pai não sinta, mas a dor de uma mãe é uma dor calculável, né? Versículo 16. De repente, perdão. E de repente fui vítima do açoite da enfermidade física. Olha só, ele foi para Roma, Deus permitiu, e de repente Deus permitiu ele ficar doente. Estava caindo no inferno, carregando todos os pecados que havia cometido contra ti, contra mim mesmo e contra os outros, muitos e graves, somando-se e superando aquele vínculo do pecado original, pelo qual em Adão todos morreram. Pois tu não me havias perdoado nenhuma dessas coisas em Cristo. Tampouco havia ele anulado com sua cruz a inimizade que eu, por meus pecados, criara contra ti. Ou seja, ele reconhece aqui, eu não me tinha me voltado ainda para Deus, então o efeito da cruz, o sacrifício da cruz, a eficácia expiatória do Calvário, ainda não tinha me alcançado. Então, ele diz, eu estava caindo no inferno, fiquei doente e estava em rebelião contra Deus ainda, não conhecia o Evangelho, ou seja, eu estava sentindo o peso do pecado. E diz mais aqui, pois como faria, mediante a crucificação de um fantasma que eu acreditava ser teu filho? Caramba! Como é que eu ia receber o perdão? Ele pergunta para Deus. Mediante a crucificação de um fantasma. A mãe dele evangelizava Agostinho, falava do Evangelho, ele conhecia o Evangelho, ele ouvia mensagens, mas ele não havia aberto o coração para Cristo, porque ele acreditava que Jesus era só um fantasma. Bem, eu não penso que ele esteja dizendo que era um gnóstico, doceta, né? Talvez o que ele queira ter dito aqui é que Cristo para ele até aquele momento não significava nada. Nada, um fantasma. Forte nessa declaração dele, né? Ele diz, mas aqui tão certa era, portanto, a morte da minha alma, assim como a da carne dele, me parecia falsa. E tão verdadeira era a morte do seu corpo, como era falsa a vida da minha alma, que não acreditava nela. Ou seja, falavam de Jesus para ele, a mãe dele falava de Jesus para ele ignorava o cristianismo. Para ele, tudo aquilo ali tinha sido algo falso. Ele diz mais. E agora, com o recrudescimento de minha febre, eu estava partindo e partindo para sempre. Se eu tivesse morrido então, para onde teria ido, se não para o fogo e os tormentos merecidos por meus delitos, segundo a verdade de tua justiça? Ele faz uma pergunta. Se eu tivesse morrido então, para onde teria ido, se não para o fogo e os tormentos merecidos por meus delitos, segundo a verdade da tua justiça? Ele reconhece aqui que se tivesse morrido sem Cristo, ele teria ido para o inferno. O fogo do inferno. Então, Agostinho, ele cria
sim, ele cria na condenação, ele cria num lugar de tormentos, de punição eterna para ímpios. Diz mais aqui, ó. Disso, porém, ela não sabia, mas mesmo ausente orava por mim. Ou seja, mesmo ausente, ela continuava a interceder por ele, ela não sabia que ele estava passando por esses conflitos, que ele estava doente. Ele chegou a pensar que de fato ia morrer, estava indo para o inferno. Aí ele diz aqui, tu, se referindo a Deus, no entanto, presente em toda parte, ouviste-a lá onde ela estava, e lá onde eu estava, tiveste compaixão de mim. Eu devia recuperar a saúde física, embora em meu coração sacrílego continuasse enfermo. Pois, durante todo aquele estado de perigo, eu não desejei o batismo. Note, Agostinho ele tinha uma teologia sacramentalista, tá? Então ele entendia que, sim, o batismo nas águas era fundamental para a sua salvação. Sacramentalista, lembre-se. Né? Então ele entendia ser necessário mesmo para a salvação dessas águas batismais. Então ele falou, em primeira instância, ele ia dizer aqui, eu não reconheci, né, essa necessidade do batismo, não busquei isso. Pois durante todo aquele estado de perigo, ou seja, estava tendo a vida e a morte, eu não desejo batismo. Mesmo doente, ele ainda não desejava se converter. Eu tinha sido melhor como menino, quando implorei a piedade de minha mãe, como já foi registrado e confessado. Mas eu tinha crescido para minha vergonha e feito um demente, zombava dos remédios de tua medicina. Mas tu não permitirás que, sendo eu que era, sofresse uma dupla morte. Ele reconhece aqui que ele zombou do remédio de Deus, da cura para a alma dele. Ele diz aqui, eu zombei da sua medicina, ou seja, Deus como médico que cura a nossa alma para nos salvar. Ele havia rejeitado e zombado, mas ele entendia o tempo todo que a misericórdia de Deus não permitiria que ele sofresse dupla morte. Então o que ele está se referindo aqui? Está se referindo à morte física e à morte eterna, né? E demais, se o coração de minha mãe tivesse sido trespassado por esse ferimento, ele nunca teria podido sarar, pois eu não sei expressar o afeto que ela nutria por mim e com que angústia ela sentia agora as dores do parto, no espírito muitíssimo mais fortes do que as havia sentido quando me dera luz fisicamente. Então, nesses dois versículos, ele expressa aqui toda a sua dor, ou melhor, toda a dor da sua mãe, né? E ele, após convertido, escreve essas confissões aqui, relatando o quanto a mãe dele gemia, sofria, intercedendo por ele. E ao mesmo tempo ele reconhece, né, a misericórdia de Deus, preservando por simples misericórdia, né, toda a vida dele. E durante todo esse tempo ele rejeitando, ele zombando, ele buscava preencher o vazio da alma dele em filosofias humanas, nos estudos, ele tinha estudado para ser um orador, e ele reconhece a importância da intercessão. Mesmo Agostinho monergista, em nenhum momento ele diz assim, era inútil minha mãe orar por mim, porque eu sempre fui predestinado mesmo. Mesmo sendo monergista, ele entendeu que foi de suma e vital importância as orações de sua mãe Mônica, né, conhecida aí, né, pelos católicos como Santa Mônica. E é isso, pessoal, mais um episódio aqui de Lendo e Comentando Confissões de Agostinho. Tem muita coisa ainda, né? Estamos quase chegando no livro 6, ou capítulo 6, tá certo? Peço a você que compartilhe, deixe seu like, comente, diz pra mim se você tem assistido, se você já assistiu todos os episódios, comenta aí. Deus abençoe e até a próxima.